Muito bom dia, queridos irmãos, que nosso amado Senhor Jesus esteja conosco no dia de hoje. Já começamos agradecendo ao Senhor pelo dia maravilhoso que Ele nos dá de presente e que a paz e a presença dEle seja constante no nosso dia. Hoje nós vamos começar com o Salmo 8, a alegria do Criador. Quem escreveu foi nosso pai Davi, grande exemplo para nós. E ele disse assim: Senhor, nosso soberano Deus, como é majestoso o teu nome por toda a terra, tu, cuja glória é cantada acima dos céus. Pela boca das crianças e dos recém-nascidos, instruíste os sábios e poderosos, silenciando os inimigos e maldosos, porque são adversários teus. Quando admiro os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que ali estabeleceste, pergunto: que é o homem, para que com ele te importes? E o filho de Adão, para que venhas visitá-lo? Tu o fizeste um pouco menor do que os anjos, e o coroaste de glória e de honra. Tu o fizeste dominar sobre as obras das tuas mãos. Tudo sujeitaste debaixo dos seus pés, todos os rebanhos e manadas, e os animais selvagens também, as aves do céu, os peixes do oceano e tudo o que percorre as correntes marítimas. Senhor, nosso soberano Deus, como é majestoso o teu nome sobre toda a terra. Aleluia! Agora estamos indo para Provérbios, hoje 18, 23 e 24. O pobre se expressa com súplicas, mas o rico avarento responde com arrogância. Cuidado, as muitas amizades podem levar à ruína, mas existe amigo mais chegado que um irmão. Velho Testamento, estamos no primeiro livro de Crônicas, hoje capítulos 9 e 10, o retorno para Jerusalém pós-exílio. Toda a nação de Israel foi repartida em grupos, registrados segundo suas genealogias e devidamente inscritos nos livros históricos dos reis de Israel. Foi por causa das suas práticas infiéis que o povo de Judá havia sido deportado como escravos para a Babilônia. Os primeiros cidadãos de Israel a voltarem e a se restabelecer em seus territórios e propriedades foram algumas pessoas do povo e alguns sacerdotes, levitas e servidores do templo. Uma parte do povo de Judá, Benjamim, Efraim e Manassés habitaram em Jerusalém. Utai, filho de Amiúde, filho de Onri, filho de Inri, filho de Bani, dos descendentes de Pérez, filho de Judá. Dos Silonitas, Asaías, seu primogênito e demais filhos. Dos filhos de Zerá, Jeuel e seus irmãos. Os de Judá somavam 690. Do povo da tribo de Benjamim, os benjamitas foram listados: Salu, filho de Mesulão, neto de Odavias e bisneto de Asenua. Ibnéias, filho de Jeroão, Elá, filho de Uzi, filho de Micre, e Mesulão, filho de Cefatias, filho de Reuel, filho de Ibnias. Da tribo de Benjamim, relacionados em sua genealogia, eram 996. Todos esses homens eram chefes de suas famílias. Dos sacerdotes, Gedaías, Jeoiaribe, Jaquim, Azarias, filho de Ilquias, neto de Mesulão, bisneto de Zadoque, trineto de Meraiote e tetraneto de Aitube.
o chefe e responsável geral pelo templo de Deus. Adaías, filho de Jeroão, neto de Pazur e bisneto de Malquias, e Masai, filho de Adiel, neto de Jazera, bisneto de Mesulão, trineto de Mesilemite e tetraneto de Imer. A soma do número de sacerdotes, que eram também chefes de famílias, chegou ao total de 1.760. Eram homens ilustres, competentes para realizar todos os serviços necessários no templo de Deus. Dos levitas foram listados Semaías, filho de Assub, neto de Asricão e bisneto de Asabias, dos descendentes de Merari. Baque-Bacar, Eres, Galau e Matanias, filho de Mica, neto de Zicre e bisneto de Asaf. Obadias, filho de Semaías, neto de Galau e bisneto de Gedutum. E Berequias, filho de Asa e neto de Elcana, que vivia nos povoados dos netofatitas. Os sentinelas e guardiões dos portais eram Salum, o chefe, Acube, Talmon, Aimã e os irmãos deles. Desde aquele tempo até os nossos dias, membros dos seus grupos de famílias têm sido os guardas de honra do portão do rei, que ficava no lado leste do templo. Antigamente, eles eram os sentinelas e protetores dos portões dos acampamentos dos levitas. Salum, filho de Coré, neto de Ebiasaf e bisneto de Corá, e seus parentes, os coreitas, guardas das portas, encarregados de guardar as entradas do templo, como os seus antepassados tinham sido responsáveis por proteger a entrada da habitação de Yahvé, o arraial do Senhor. Naquela época, Finéias, filho de Eleazar, era o chefe desses guardas dos portais e o Senhor estava com ele. Zacarias, filho de Meselemias, era o guarda responsável pelas portas da entrada da tenda do encontro. Todos estes, escolhidos para servirem como guardas das entradas, foram 212 guerreiros, contados por suas genealogias nos seus povoados de origem, fiéis designados por Davi e o profeta e vidente Samuel. Eles e seus filhos haviam sido encarregados da guarda das portas do templo do Senhor, isto é, do templo conhecido por tenda. Os porteiros estavam nos 4 lados, no oriente, no ocidente, no norte e no sul. Seus irmãos que habitavam em suas aldeias tinham que vir de tempos em tempos e dedicar um período de 7 dias de trabalho junto com eles. Entretanto, os 4 principais guardas das portas, que eram levitas, receberam a incumbência de zelar pelas salas onde se recolhiam os tesouros do templo de Deus. Eles passavam a noite perto da casa de Deus, pois tinham o dever solene de vigiá-lo até o amanhecer de cada dia, quando abriam as portas ao povo. Alguns deles eram responsáveis pelos utensílios do serviço religioso, pois estes eram conferidos sempre que trazidos ou levados. Outros estavam encarregados dos móveis e de todos os demais utensílios e objetos do santuário, como também da farinha, do vinho, do azeite, do incenso e das especiarias. Alguns dos filhos dos sacerdotes dedicavam-se ao preparo das especiarias. Um levita chamado Matitias, filho primogênito do coreíta Salum, tinha a incumbência de assar os pães destinados às ofertas. Dentre os coatitas, seus irmãos, alguns estavam encarregados de preparar os pães que eram depositados sobre a mesa em todo o sábado. Os cantores, chefes das famílias levitas, permaneciam nas salas do templo e estavam isentos de outros deveres, pois dia e noite se dedicavam ao seu próprio ministério.
Todos esses eram chefes de famílias levitas, alistados como líderes e homens ilustres em suas gerações, e todos habitavam em Jerusalém. A genealogia do rei Saul. Jeiel, Aba, pai e mestre de Gibeon, morava na cidade de Gibeon. O nome de sua esposa era Maacá, e seu filho mais velho, o primogênito, se chamava Abdom. Mais tarde, ainda foi pai de Zur, Quis, Baal, Ner, Nadab, Gedor, Aiô, Zacarias e Miclote. Miclote foi pai de Simeia. Eles também habitaram em Jerusalém, próximo de seus irmãos. Ner gerou Quis. Quis foi pai de Saul, que foi pai de Jonatas, Malquizua, Abinadab e Isbaal. O filho de Jonatas foi Meribe-Baal. Meribe-Baal foi pai de Mica. Os filhos de Mica foram Pitom, Meleque, Tareia e Acás. Acás foi pai de Jará ou Jairá. Jará foi pai de Alemete, Asmavete e Zinri. Zinri foi pai de Moza. Moza foi pai de Binéia, pai de Refaías, pai de Eleasa, pai de Azael. Azael teve 6 filhos, e os nomes deles foram Asricão, Bocru, Ismael, Searias, Obadias e Anã. Esses, portanto, foram os filhos de Azel. A queda de Israel e a morte de Saul. E aconteceu que durante uma batalha com os filisteus, os israelitas foram derrotados, tiveram que fugir para salvar suas vidas e muitos foram mortos no monte Gilboa. Então os filisteus perseguiram o rei Saul e seus filhos e mataram Jonatas, Abinadab e Malquizua, filhos de Saul. O combate foi se tornando a cada momento mais sangrento em torno de Saul, até que os flecheiros inimigos o alcançaram, e Saul foi ferido gravemente. Então Saul ordenou ao seu escudeiro: pega tua espada e mata-me, para que não venham estes incircuncisos e zombem de mim. Contudo, o seu escudeiro não quis matá-lo, pois estava apavorado. Saul, então, apanhou a própria espada e atirou-se sobre ela. Assim que o escudeiro certificou-se que Saul estava morto, jogou-se também sobre sua espada e morreu. Lembrando, irmãos, que Saul não morreu nessa ocasião aqui. Embora o escudeiro tenha se certificado de que ele estava morto, e ele também se suicidou por isso, Saul não tinha morrido ainda. Depois é que apareceu outro jovem e Saul, gemendo, pediu para o outro jovem terminar de matá-lo. Assim morreram Saul e seus 3 filhos. Toda a sua família morreu junta. Quando o povo israelita que habitava no vale percebeu que o exército de Israel havia batido em retirada e que Saul e seus filhos estavam mortos, fugiram desesperados, abandonando suas cidades. Logo depois, os filisteus foram ocupá-las. No dia seguinte à batalha final, quando os filisteus foram saquear a cidade e os mortos, encontraram Saul e seus filhos caídos no monte Gilboa. Então, cortaram a cabeça do rei Saul, tomaram suas armas reais e enviaram mensageiros por toda a terra dos filisteus, proclamando a notícia entre os seus ídolos e o seu povo. Expuseram as armas reais de Saul em um dos templos dedicados aos seus deuses e penduraram a cabeça de Saul no templo de Dagom. Quando os moradores de Jabes de Gileade ficaram sabendo de tudo quanto os filisteus haviam feito a Saul, todos os guerreiros se levantaram indignados, recolheram o cadáver do rei Saul e os corpos de seus filhos, trouxeram-nos a Jabes e sepultaram seus ossos debaixo da tamargueira de o grande carvalho de Jabes,
e jejuaram 7 dias. Assim, Saul morreu por causa da sua infidelidade para com Yahvé, o Senhor, porquanto não havia obedecido à palavra de Yahvé e, além disso, procurou uma médium tentando consultar os mortos. Tudo isso em vez de buscar o Senhor. Por isso, o Senhor entregou Saul à morte e transferiu o reino a Davi, filho de Jessé. Amanhã nós já vamos começar a ver pelo livro de Crônicas a unção de Davi, quando Davi foi ungido para se tornar rei. Então, embora a gente já tenha visto tudo isso antes nos livros de reis, agora nós estamos vendo como isso ficou registrado para a posteridade de reis. Agora nós vamos para o Velho Testamento. Ou melhor, agora é que nós vamos para o Novo Testamento. Estamos no livro de Atos. Atos, capítulo 28. Paulo ministra curas em Malta. Estando a salvos em terra, soubemos que a ilha se chamava Malta. Os habitantes da ilha demonstraram impressionante bondade para conosco. Prepararam uma fogueira e receberam bem a todos nós, pois estava chovendo e fazia bastante frio. Enquanto Paulo ajuntava um feixe de gravetos e os lançava ao fogo, uma víbora, espantada com o calor, agarrou-se à sua mão. Assim que os habitantes da ilha viram aquela cobra presa na mão de Paulo, comentaram uns com os outros: com toda certeza, esse homem é um assassino, pois, tendo sido salvo do mar revolto, a justiça não lhe permitiu continuar vivendo. Contudo, Paulo, sacudindo a cobra no fogo, não sofreu mal algum. Eles, porém, acreditavam que Paulo começasse a inchar ou que caísse morto de um momento para o outro. Mas, havendo esperado por muito tempo e observado que nada de anormal lhe acontecia, mudaram de opinião e passaram a exclamar que Paulo era um deus. Irmãos, interessante aqui, quando a gente lê, prestando bem atenção, a gente vê que não diz que a víbora picou Paulo, né? Mas diz assim, que enquanto ele juntava os feixes de graveto e lançava os feixes no fogo, uma víbora que quis fugir do calor se agarrou à mão de Paulo. Então a gente pode entender que ela se enrolou na mão de Paulo, né? E ficou enrolada na mão de Paulo. Provavelmente possa ter picado depois, né? Mas o que a gente entende assim num primeiro momento, quando nos contam a história, é que essa víbora picou a mão de Paulo e ficou pendurada na mão de Paulo. Mas não foi isso que aconteceu. Aqui diz que ela se agarrou à mão de Paulo. E aí, quando ele sacudiu para ela cair, pode ser que ela tenha picado ou alguma coisa assim. Nos arredores daquele lugar, havia uma grande propriedade que pertencia a Públio, o principal da ilha. Ele nos convidou a ficar em sua casa e por 3 dias generosamente nos recebeu e nos hospedou. Todavia, seu pai estava muito enfermo, acamado e sofrendo com febre e disenteria. Paulo, então, foi lhe fazer uma visita e logo depois de orar, impôs as suas mãos e o curou. Havendo ocorrido esse fato, os outros doentes da ilha vieram também e saíram curados. E eles nos prestaram muitas homenagens e honrarias, e quando estávamos prestes a embarcar, nos ofertaram todo o suprimento que necessitávamos para a viagem. Então, como aquele barco foi totalmente destruído, agora a gente vê que outro barco deve ter atracado ali e eles vão prosseguir viagem num novo barco. Passados 3 meses,
partimos em um navio de Alexandria que invernara na ilha, o qual tinha como marca a imagem dos deuses gêmeos Castor e Pólux. E chegando ao porto de Siracusa, permanecemos ali por 3 dias. De lá, costeando, chegamos a Régio. No dia seguinte, soprando o vento sul, prosseguimos e conseguimos chegar a Puteoli no 2º dia. Ali encontramos alguns irmãos e fomos convidados a ficar com eles 7 dias. Depois disso, partimos para Roma. Os irmãos daquela região haviam recebido notícias de que estávamos para chegar e vieram até a praça de Ápio e às 3 Vendas para nos encontrar. Assim que os viu, Paulo deu graças a Deus e sentiu no seu interior grande encorajamento. Quando chegamos a Roma, Paulo recebeu permissão para morar por conta própria, porém sob a vigilância e guarda de um soldado. Depois de 3 dias, Paulo convocou os principais dentre os líderes judeus e, reunindo-se com eles, declarou: Caros irmãos, muito embora eu nada tenha feito contra o nosso povo, nem tampouco contra as tradições e os costumes do nosso país, ou melhor, dos nossos pais, perdão, não tem nada a ver com o país, é os costumes dos pais judeus, né? Fui preso em Jerusalém e entregue aos líderes romanos. Eles, depois de me interrogarem, decidiram me libertar, porquanto eu não era culpado de crime algum que merecesse a pena de morte. Entretanto, havendo os líderes judeus levantado protesto, fui obrigado a apelar para César, certamente não por ter qualquer acusação contra minha própria nação. Por esse motivo vos convidei para que os pudesse ver e conversar convosco, porquanto é pela esperança de Israel que estou preso a estas correntes. Então eles replicaram: Ora, não recebemos nenhuma carta da Judéia falando a teu respeito, nem ao menos veio até aqui irmão algum que relatasse ou se queixasse de qualquer mal contra ti. Ainda assim, gostaríamos de ouvir de ti mesmo, o que pensas, pois sabemos que por todo esse mundo fala-se contra essa seita. E tendo eles marcado um dia, um grupo ainda maior de interessados foi à reunião com Paulo em sua casa. Então, desde o início da manhã até o final da tarde, Paulo lhes deu todas as explicações e lhes testemunhou vivamente sobre o reino de Deus, buscando convencê-los a respeito de Jesus, embasando seus argumentos na lei de Moisés e nos profetas. Ao final, alguns foram convencidos pelos fatos que demonstrara, todavia, outros preferiram não crer. Então, começaram a discordar entre si mesmos e foram embora, logo após Paulo ter feito esta declaração final: Bem que o Espírito Santo comunicou aos vossos pais por intermédio do profeta Isaías: Vai a este povo e dize-lhes: Ouvindo, ouvireis, e de maneira nenhuma entendereis, e vendo, vereis, mas de maneira nenhuma percebereis. Porque o coração deste povo se tornou insensível, e com os ouvidos ouviram, porém sem dar atenção, e fecharam os olhos, para que não vejam com os olhos, nem ouçam com os ouvidos, nem se convertam e eu os cure. Sendo assim, quero que estejais perfeitamente cientes que esta salvação de Deus está sendo enviada aos gentios, e os gentios ouvirão essa salvação. Então, logo depois de lhes admoestar dessa forma, os judeus se retiraram, debatendo acaloradamente entre si sobre o que ouviram
Por 2 anos completos, Paulo permaneceu na casa que havia alugado e recebia a todos quantos o procuravam. Pregava incansavelmente o reino de Deus e ensinava a respeito do Senhor Jesus Cristo com toda a liberdade, sem o mínimo impedimento. Amém! Nós terminamos o livro de Atos. Amanhã nós vamos começar Romanos. E no livro de Romanos, Paulo vai falar muito mais conosco, na carta que ele escreveu aos Romanos. Meus queridos irmãos, fiquem todos muito bem. E amanhã, já estou aqui na expectativa de começar o livro de Romanos. Uma das cartas que eu mais gosto, que Paulo nos deixou. Fiquem bem, amanhã nos encontramos, se assim o nosso amado Senhor Jesus o fizer. Lembrem-se de compartilhar o link do YouTube.